Bom dia, gente bonita! Alegro-me em poder estar com você na manhã deste domingo para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Que prazer estarmos na presença do Senhor e por este motivo quero convidar você juntamente com a sua família para unir-se a nós nesse momento, que você possa aí na sua casa expressar através dos seus louvores aquilo que o Senhor é digno de receber de cada um de nós nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe durante este tempo que passaremos juntos neste momento. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela bênção deste novo dia, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de nós nos reunirmos como igreja do Senhor Jesus e desfrutarmos juntos deste tempo de comunhão, deste tempo de celebração. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza nesta hora, que o Senhor, ó Deus, venha ministrar profundamente aos nossos corações, nos ensinando através da Tua Palavra, mas também através das canções, dos louvores, que sejamos, ó Deus, edificados pela Tua presença e por tudo aquilo que o Senhor vai nos falar neste momento. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, cada família que está participando conosco deste momento. Derrama da Tua graça, da Tua bênção. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no Teu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo.
digno do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana,
quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 2 até o versículo 6, que nos diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Eu gostaria de pensar nesta manhã, à luz deste texto que acabamos de ler, sobre a fé que enfrenta as provações. Olhando para este texto, isto me faz lembrar uma história que eu ouvi. Certa vez, um grupo de mulheres, elas queriam saber como que eram confeccionadas as joias que elas tanto apreciavam. E aí então, algumas dessas mulheres se reuniram e elas foram fazer uma visita a um ourives. E aí então, chegando ao local onde aquele ourives trabalhava, e ali elas ficaram observando como ele trabalhava, como ele queimava a prata, não é? E no fogo, e com todo o cuidado que ele fazia, todo aquele processo, a fim de tornar a prata cada vez mais pura. E aí então aquelas mulheres, depois de um tempo observando o trabalho daquele ourives, elas ficaram admiradas com a precisão com que ele lidava com o metal precioso, e tirando aquele metal no momento exato da sua boa têmpera. E elas então perguntaram como é que ele podia saber quando chegava a hora certa, a hora exata de retirar a prata do fogo, visto que ele já tinha falado para elas que se deixasse a prata tempo demais no fogo, ela seria então destruída. E ele disse então que o processo era muito simples, que havia na verdade ali um segredo, havia um macete para descobrir-se a hora certa. Era quando ele podia ver a sua própria imagem refletida na prata. Isto então indicava que já era a hora de ele tirar a prata do fogo. Ou seja, a imagem do ourives refletida na prata indicava que a prata já estava então purificada. Queridos, da mesma maneira, a palavra de Deus também nos sugere que o Senhor Jesus, Ele quer ver a sua imagem refletida em nós. Lá em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E por coincidência, meus irmãos, ele também nos purifica com o fogo das provações, para que desta forma ele possa atingir o seu propósito de nos tornarmos conforme a sua imagem. Então, irmãos, é preciso que nós entendamos que o fogo das provações, elas vêm das mais diversas áreas da nossa vida. Às vezes na área das finanças, às vezes em relação à saúde, problemas familiares,
às vezes em relação aos nossos vizinhos, a nossa vida profissional, o nosso trabalho, às vezes lá na escola, na faculdade, enfim. Nós somos atingidos nas diversas áreas da nossa vida pelas provações que chegam a nós. Agora, se nós sabemos que o fogo das provações nos purifica, a questão é como nós devemos nos reagir a ele. Como reagimos positivamente diante das provações, a fim de que Deus então possa completar a sua obra em nós, de maneira que nós sejamos a imagem de seu Filho, de maneira que nós possamos refletir a imagem de Jesus em nossas vidas. E no texto que lemos nesta manhã, Tiago, ele apresenta para nós provas de uma fé genuína. Ele apresenta para nós testes que vão tirar a escória da nossa fé e fazer então com que a imagem de Cristo Jesus seja cada vez mais nítida em nós. É interessante, meus irmãos, que se nós olharmos o texto, já de imediato, Tiago, ele dispensa aqui as saudações preliminares, como acontece em outras cartas do Novo Testamento. E Tiago, então, ele já vai direto ao assunto, quando ele diz no versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como Tiago, ele pode nos dizer que devemos ter alegria em meio às provações, se ela é tão ruim para nós? Na verdade, nenhum de nós aqui gostamos de sermos provados, mas Tiago, ele escreve isto porque ele sabe que o verdadeiro cristão, ele crê que Deus torna isto possível em sua vida. Na verdade, meus irmãos, Tiago, ele vai nos ensinar aqui que fé é um verbo ativo. É um verbo ativo que está no tempo presente. Sabe por quê? Porque cada provação que estamos enfrentando no presente, em cada provação, nós estamos no exercício da nossa fé. Nós estamos exercitando a nossa fé à medida que nós estamos enfrentando as provações neste tempo presente. Então, à medida que nós estamos no fogo da provação, nossa fé, ela está sendo refinada por Deus. Refinada por Deus. Agora, como isto se dá na prática? E aí nós vamos aprender algumas lições aqui com Tiago. Como isto se dá na prática? Quando nós entendemos que a nossa fé, ela está sendo refinada por Deus em meio às provações que vivemos no presente. A primeira lição que eu aprendo aqui, meus irmãos, é quando nós enfrentamos as provações com alegria. No versículo 2, versículos 2 e 3, ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Queridos, uma fé pura, ela consegue enxergar a mão invisível de Deus, tirando o máximo proveito do fogo das provações. O crente que enfrenta as provações com alegria, ele confia única e exclusivamente em Deus, e ele pede dele para poder tirar o melhor proveito das tribulações da vida. Então, ele fica resoluto, ele fica sem vacilar em meio às dificuldades. Queridos, ter alegria em meio às provações, ter alegria quando chegam os momentos difíceis, não significa que as provações são divertidas ou que elas são engraçadas,
não significa também que nós temos um complexo de martírio ou somos masosaduquistas ou sadomasoquistas. Não! A ideia aqui, meus irmãos, é de uma avaliação cuidadosa, é de uma avaliação racional, pensada, madura, algo que se vê a longo prazo. E aí então é aquele momento quando você reconhece o benefício que as provações trazem consigo. Por exemplo, a mulher que está para dar à luz um filho, ela sabe muito bem que ela deve suportar a dor do parto para ter a alegria de ver o seu filho nascer. O atleta, ele sabe que ele tem que treinar horas e horas, muitas horas por dia, para que ele possa ter a alegria de vencer a maratona. E no treinamento, muitas vezes, ele sente dores no corpo. Então, na verdade, meus irmãos, nós precisamos aprender a suportar as dores da provação hoje, para termos a alegria de colhermos os seus doces frutos amanhã. E esta deve ser então a razão principal, porque as provações, elas são motivos de alegria para nós. Reconhecemos que a mão de Deus está sobre nós. Reconhecemos que Ele é maior que a provação que nós estamos enfrentando. Nós reconhecemos que, na verdade, nada escapa de seu controle, tudo está sob as suas mãos, que Ele é capaz de produzir um bem muito maior diante daquilo que nós estamos vivendo. Isto me faz lembrar, por exemplo, de José. José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos de uma forma injusta, porque seus irmãos tinham inveja dele por ele ser o preferido do seu pai, e aí então o venderam, foi levado para o Egito, e lá no Egito acabou sendo levado para o cárcere, para a prisão, por ter sido acusado injustamente por um adultério que ele não cometeu. Mas Deus honrou a fé de José, e que em meio às provações que ele viveu, e que não foram poucos dias, né? Foi um tempo, mas que em meio às provações que ele viveu, Deus honrou a sua fé, fazendo de José um governador, permitindo com que futuramente ele se tornasse o governador do Egito, braço direito do faraó. E aí então, quando o povo de Deus estava passando por um período de estiagem, por um período de seca, por um período de fome, Deus então permite com que os irmãos de José vão até o Egito, e para a surpresa deles, eles então percebem que José era o governador. E José, seu irmão, né? José, sendo irmão, agora estava governando. E lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José então vai dizer assim para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José, ele soube lidar com as suas provações com alegria, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele tinha ciência de que Deus tinha planos, de que Deus tinha propósitos para a sua vida. E ele soube enfrentar as provações na dependência de Deus. E Deus transformou todo aquele mal em bem, não somente para si mesmo, mas também para toda a sua família. Então, meus irmãos, nós precisamos enfrentar as provações com alegria. A segunda, à medida que nós estamos no fogo da provação, a nossa fé está sendo refinada por Deus. E a segunda lição que nós vamos aprender nesse texto é quando nós enfrentamos as provações com perseverança. Versículo 4 diz assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Irmãos,
podemos definir alguém perseverante como uma pessoa disposta a ficar debaixo até o fim. Esta é a ideia. Ou seja, provações somente serão motivos de alegria se continuarmos firmes até o fim. Nós temos que permitir que Deus faça a obra completa em nossa vida pelo fogo da provação. Precisamos entender que as provações que vêm da parte de Deus, que são permitidas por Deus, elas têm o objetivo de desenvolver a nossa fé. Por exemplo, quando nós passamos por problemas financeiros, e quem não passa, principalmente agora diante de toda essa pandemia, diante de toda essa crise que nós estamos vivendo hoje em nosso mundo, em nosso país, por conta do coronavírus, e esta pandemia, infelizmente, tem gerado problemas financeiros na vida de muitas famílias, por conta do desemprego, por conta da falta dos recursos. E aí então, quando nós passamos por problemas financeiros, mesmo que seja diante de uma crise como esta pandemia que nós estamos enfrentando, ainda assim Deus quer nos ensinar a sermos bons mordomos daquilo que Ele mesmo tem confiado a nós, porque de alguma forma, se nós não formos prudentes em administrarmos aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, nós teremos que aprender em meio à crise. E aí então, no meio da crise financeira, Deus vai nos ensinar princípios à luz da sua palavra, para que nós possamos aprender a cuidar melhor das nossas finanças, principalmente quando nós negligenciamos este aprendizado. Mas é verdade também que às vezes o diabo, ele se aproveita de situações como esta e ele nos tenta a sacrificarmos alguns valores, a sacrificarmos alguns princípios éticos, morais, para que em meio a essa crise desagrademos ao Senhor com ações que não condizem com a nossa fé, com ações que não condizem com aquilo que nós cremos à luz da sua palavra. Então, em meio à crise financeira, nós temos que saber administrar toda essa situação à luz dos valores e princípios de Deus registrados em sua palavra, que devem nortear a nossa vida. E nós temos que ser perseverantes em meio a esta situação. Outro exemplo de perseverança para nós são os atletas, que treinam horas e horas e horas, muitas horas, para alcançar o seu prêmio. E eles precisam repetir todos os dias aqueles exercícios físicos que os condicionam para a vitória. Agora, o treinamento em si, com certeza, não é muito agradável. Não é nada agradável, porque consome o nosso tempo, né? Tempo de dias e dias, semanas e semanas, além de trazer dores no corpo, né? Os atletas vivem dores intensas no seu corpo durante o treinamento que eles estão realizando, mas no dia da vitória, quando eles sobem ao pódio para receber a medalha de ouro, eles nem sequer mais se lembram destas dores que foram obrigados a suportar. Queridos, a perseverança, ela produz em nós uma fé vibrante, uma fé forte. A perseverança, ela produz em nós uma fé completa, uma fé íntegra. Por isso que o ensino de Tiago aqui é que no meio das provações nós vamos experimentar a profundidade da presença de Deus, nos ensinando, nos moldando, nos capacitando, nos aperfeiçoando para enfrentarmos as provações. Então, as provações de nossa fé, elas trabalham por nós e não contra nós, visto que elas produzem, então, perseverança. Queridos, nas provações, nossa fé será testada.
A fé produz perseverança, e a perseverança, ela visa nos levar à maturidade cristã. Por isso, meus irmãos, que a diferença entre paciência e perseverança é que paciência é uma atitude de confiança em tempos de crise apenas. Agora, perseverança não. Perseverança é um estilo de vida. Perseverança é fruto de paciência que foi construída por Deus em nós através das provações. Por isso que Deus está nos moldando. A perseverança faz com que nós sejamos maduros, faz com que nós sejamos totalmente desenvolvidos e completos. Por quê? Porque maturidade não se alcança apenas lendo um livro. Mas é preciso passar pelas provas. Você não vai alcançar maturidade apenas na teoria. Você não vai alcançar maturidade apenas ouvindo boas palestras de autoajuda ou lendo bons livros que vão lhe apresentar princípios de como você enfrentar os desafios da vida. Querido, é preciso você passar pelas provas para que você possa adquirir maturidade, alcançar maturidade. Por isso que no versículo 12, Tiago diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ah, meus irmãos, quem persevera em Cristo, em meio às provações, revela uma fé vibrante, uma fé viva, uma fé eficaz. E aí, no final do processo, então você terá o galardão, você receberá o galardão que é chamado aqui por Tiago de a coroa da vida. Queridos, à medida que nós estamos no fogo da provação, nossa fé está sendo refinada por Deus. Mas como isto se dá na prática? E aí eu aprendo uma terceira lição. Quando nós enfrentamos as provações com sabedoria. Versículo 5 ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Queridos, quando nós enfrentamos as provações, normalmente vamos descobrir que nos falta algo. Às vezes, em meio às provações, nós nos tornamos impacientes, nós ficamos incrédulos, às vezes nós ficamos fracos emocionalmente, fisicamente, às vezes nós ficamos irados, desanimados. E nesta hora, o que mais nós precisamos é de sabedoria, para nós entendermos o motivo das provações e como devemos enfrentá-la. E aí então, o que devemos fazer nessa situação? Tiago nos ensina. Nesta hora, nós devemos orar a Deus, nós devemos suplicar a Deus por sabedoria, para podermos lidar com as provações da forma correta. Acredito, meus irmãos, que seja válido este pedido a Deus, porque na verdade Deus, Ele se agrada quando nós pedimos a Ele por sabedoria. Agora, a ênfase do texto aqui está no pedido por sabedoria em meio à tribulação. Por quê? Porque às vezes a nossa primeira opção em tempos difíceis é nós voltarmos a nossa face para Deus, pedindo-lhe que Ele nos livre das provações. É ou não é verdade? Quantas vezes você já orou assim? Quantas vezes você já fez isto? Em meio à batalha, em meio à provação, quando a situação está apertada, em vez de você pedir a Deus por sabedoria, você pediu a Deus: Senhor, me livra desse problema, Senhor, tira esta enfermidade, Senhor, faça isto, faça aquilo. Tiago, ele não foca exatamente aqui no pedido pela solução do problema, mas o seu foco aqui está em pedir sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá
livremente. Ou seja, quando nós pedimos sabedoria para Deus, em meio às provações, nós vamos perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar diante desta situação que eu estou vivendo? O que o Senhor quer me ensinar diante desta prova? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida diante de toda esta batalha que eu estou enfrentando? Como é que o Senhor quer que eu haja nesta circunstância? Quais os passos que eu devo seguir? Que decisões eu preciso tomar? Que qualidade o Senhor está querendo desenvolver em mim em meio a estas provações? Irmãos, quando nós oramos assim, nós estamos pedindo sabedoria para Deus. E Ele vai nos dar sabedoria para nós entendermos os seus propósitos e o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Agora, você já percebeu que a nossa tendência é pedirmos a Deus a solução dos nossos problemas? Mas Tiago está dizendo aqui que Deus ele quer nos dar muito mais do que solução, muito mais do que isto. Deus ele quer nos dar aqui um estilo de vida que caracteriza a pessoa do próprio Senhor Jesus em nós. Ou seja, sabedoria é você vivenciar a atitude, a mesma atitude que Jesus teve, por exemplo, quando ele estava vivendo aquele momento de agonia ali no jardim do Getsemane, antes de enfrentar a cruz. Jesus sabia que ele haveria de morrer, ele sabia que haveria de ser crucificado, mas num dado momento em que ele se sente ali angustiado, ele chega-se diante do Pai dizendo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus está agindo ali com sabedoria. Ele não está pedindo a solução para o seu problema. E ele diz apenas: Senhor, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Querido, você precisa requerer a intervenção de Deus naquilo que Ele quer fazer com você, diante daquilo que você está vivendo, aquilo que Ele quer fazer em você. Mas infelizmente, meus irmãos, a nossa tendência é darmos ordens para Deus, para nos atender naquilo outro que nós precisamos, ou até mesmo nos livrar da situação que nós estamos vivendo. Quantas são as pessoas que estão dando ordens para Deus? Senhor, eu ordeno isto, eu te ordeno aquilo, eu reivindico isto, eu reivindico aquilo, né? Meus irmãos, às vezes nós exigimos dele que ele nos responda imediatamente, dando-nos a cura para a nossa enfermidade, suprindo o recurso para a nossa necessidade financeira, ou seja, que ele haja imediatamente em nosso favor. Mas, irmãos, Deus, ele não fica incomodado quando nós clamamos, suplicamos e o importunamos dia após dia, pedindo-lhe sabedoria. Deus se agrada quando nós diariamente pedimos sabedoria a Ele para nós enfrentarmos uma situação insuportável. Deus, Ele se agrada de filhos que o procuram pedindo-lhe sabedoria do alto para que em meio às provações sejamos prudentes no falar, no agir, no enfrentamento da situação pela qual estamos passando. Então, meus irmãos, ore a Deus pedindo por sabedoria e Deus lhe responderá. Com certeza Deus responderá incondicionalmente, sem reservas, de boa vontade, sem reprovação. E Ele não irá colocar empecilhos para esta resposta, porque o que mais Ele deseja lhe dar é sabedoria para que você possa enfrentar a situação que você está vivendo hoje. Meus irmãos, a única condição para sermos respondidos é esta: pedirmos confiando, reconhecendo que Deus está nas circunstâncias, reconhecendo que Ele responderá segundo a sua vontade.
mas quando nós pedimos por sabedoria. Que tipo de provação você está vivendo hoje? Qual é a crise que você vai ter que enfrentar, quem sabe amanhã? Qual é a sua provação de hoje? Querido, Deus promete que se você pedir sabedoria, Ele lhe dará sabedoria e Ele mesmo irá ensiná-lo como lidar com a provação sem deixar você desesperar-se. Ah, meus irmãos, à medida que nós estamos no fogo da provação, a nossa fé está sendo refinada por Deus. Mas como isto se dá na prática? E aí eu aprendo uma última lição que eu queria compartilhar com você nesta manhã. Quando nós enfrentamos as provações com fé. Versículo 6 diz assim, 6 a 8 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Queridos, o ponto da provação é para desenvolver a nossa confiança, a nossa fé. Então, o que adianta suplicar a Deus, mas sem fé, de que Ele se importa conosco, de que Ele está a par de tudo aquilo que está acontecendo conosco e que de fato Ele responde às orações que lhe fazemos? O ponto da provação é estabilidade, é firmeza, é convicção, é maturidade. Mas a dúvida nos leva para a instabilidade. A dúvida, ela nos leva para a agitação, ficamos agitados, ficamos inconstantes, assim como as ondas são levadas pelo vento, dirigidas pelo vento. Ou seja, a pessoa, ela já começa derrotada diante das provações por causa da dúvida em seu coração. Queridos, em meio às provações, nós precisamos enfrentá-las com fé. A Bíblia diz que sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E por fim, eu sei que muitos estão sentindo neste momento o fogo do ourives em suas vidas. Quem sabe talvez você esteja vivendo esta situação. Quem sabe você esteja passando pelo fogo do ourives em sua vida, diante das provações que você está vivendo neste momento. Agora, será que nós estamos dispostos a deixarmos o Senhor Jesus, que é o nosso ourives? Será que nós estamos dispostos a deixá-lo terminar o trabalho que Ele quer fazer em nossas vidas? Nos purificando, nos moldando, nos lapidando, de maneira que a imagem dele seja refletida através de cada um de nós. Queridos, à medida que nós estamos no fogo da provação, a nossa fé, ela está sendo refinada por Deus. Mas como isto então se dá na prática? Quando nós enfrentamos as provações com alegria, quando nós enfrentamos as provações com perseverança, quando nós enfrentamos as provações com sabedoria e quando nós enfrentamos as provações com fé. É desta forma que Deus quer nos lapidar, é desta forma que Deus quer nos moldar, é desta forma que Deus quer refinar a nossa vida. Por isso, nesta manhã, diante das provações que você está enfrentando, quem sabe talvez hoje você precisa tomar algumas decisões diante do Senhor. Não tem como, meus irmãos, à luz de tudo aquilo que Ele nos ensinou nesta manhã, não tem como nós sairmos da presença do Senhor sem tomarmos algumas decisões sérias para que possamos permitir com que a imagem de Jesus ela seja refletida através de nós
assim como a experiência daquelas mulheres quando foram buscar, quando foram procurar por aquele ourives para mostrar-lhes como era o seu trabalho, para que através daquela prata elas pudessem usufruir daquelas joias mais preciosas. Ah, meus irmãos, quem sabe talvez hoje nesta manhã você precisa chegar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, eu vou enfrentar as minhas provações com alegria. Dá-me esta alegria. Diz a Bíblia que a alegria do Senhor é a nossa força. Podemos sim enfrentar as provações com alegria. Quem sabe talvez hoje nesta manhã você precisa chegar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, eu vou enfrentar as minhas provações com perseverança. Ensina-me a ter perseverança. Quem sabe talvez você precisa chegar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, eu vou enfrentar as minhas provações pedindo a sabedoria do Senhor. Ah, como me falta sabedoria. Como eu tenho agido de forma errada. Como eu tenho tomado decisões precipitadas em meio às provações que eu tenho enfrentado por falta de sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para eu poder lidar com esta situação que eu estou vivendo hoje. Quem sabe talvez você precisa chegar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, eu vou enfrentar as minhas provações com fé. Eu vou confiar mais no Senhor. Eu vou depender mais do Senhor. Eu vou continuar a minha jornada na total dependência do Senhor, independente do tempo da prova que terei que passar, independente das circunstâncias que terei que enfrentar, mas certo de que o Senhor é o meu pastor, de que o Senhor está comigo, de que o Senhor me conhece, de que o Senhor se importa comigo e com tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Querido, lembre-se nesta manhã, fé é um verbo ativo no tempo presente. É neste tempo que Deus quer que a sua fé se desenvolva, que a sua fé seja moldada por Ele. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus nos abençoe neste dia e que nós possamos ter esta fé preparada por Deus para nós enfrentarmos as provações do dia a dia. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales
Queridos, muito obrigado mais uma vez pela bênção de você ter participado conosco neste culto. O nosso desejo é que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, a sua família ao longo desta semana e que em meio às provações que você com certeza haverá de enfrentar, você possa colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos hoje à luz da palavra de Deus. Quero aproveitar essa oportunidade para pedir aos irmãos as orações em favor das nossas vidas, em favor da nossa igreja. Estamos já nos preparando para a retomada dos nossos cultos presenciais e assim que nós iniciarmos, nós estaremos compartilhando com os irmãos, informando aos irmãos através do nosso grupo Família PIB Peruíbe. E nesse momento agora nós estamos preparando aqui o nosso templo para que possamos receber os irmãos com todo o cuidado diante dos protocolos que são necessários e também estamos fazendo a manutenção dos nossos equipamentos de som, da nossa mesa de som, para que nós estejamos devidamente preparados para que nós possamos então recomeçar com as nossas atividades aqui na nossa igreja. Nós louvamos a Deus porque apesar de nós não estarmos aqui de forma presencial, mas Deus tem nos abençoado através dos nossos cultos online e desta forma temos alcançado também muitas famílias de vários lugares e o nosso desejo é que nós continuemos com muita alegria fazendo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Orem por nós, orem pela sua igreja, a PIB de Peruíbe. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por este tempo que passamos juntos aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, pela bênção deste culto, pelo tempo que passamos juntos nesta manhã. Obrigado pelos louvores que foram aqui cantados, pelas orações, pela Tua palavra. Senhor, nós pedimos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, que a boa mão do Senhor esteja sobre todo o Teu povo, sobre a Tua igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe quem eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som de sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe quem eu sou. E nem o seu próprio filho roubou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor.